Olá, olá, meus queridos filhos, amigos. Estamos em mais uma live e dentro de alguns minutos aí nós já vamos estar começando, esperando o pessoal chegar. Estamos aguardando um pouquinho e nós vamos estar falando hoje sobre um tema muito importante, um tema muito interessante. Quero falar sobre pânico e fé. Pânico e fé. Já estou vendo ali, ó, minha esposa ali, Carlinhos, né? Que bom que vocês estão aí. E vamos esperar aí. Manda esse aviãozinho aí, ó. Pega esse aviãozinho e manda pro pessoal, vai convidando aí quem vocês conhecem. E o tema é pânico e fé, né? Ou pânico contra a fé, ou fé contra o pânico. Então nós vamos estar trabalhando um pouquinho esse tema dentro deste momento em que nós estamos vivendo. Separei alguns textos ali, ó, bíblicos, sobre isso, sobre esse assunto, mas eu quero começar com um texto que eu tenho visto muito nesses últimos tempos, que é um texto que está no livro de Mateus. Mas antes eu queria que você pegasse o aviãozinho aí, ó, e mandasse aí para os teus amigos, fosse convidando, trazendo mais pessoas, porque eu quero, na verdade, tirar o pavor do coração através da palavra de Deus. Meu objetivo hoje é dar a esperança que é a única que nós podemos ter, na verdade, que é a esperança em Jesus, aquele que nos cobre, aquele que disse que estaria conosco todos os dias. Então, se você conhece pessoas que precisam, pessoas que dependem de uma palavra de fé, de esperança, convide também, mas convide seus amigos, convide aqueles que você conhece. Estou vendo a Osana, estou vendo o Ronde, a Darilma, o Renan, o Carlinhos, aí, o Neném, a Fernanda. Que bom que vocês estão aí. Convida as pessoas, chama aí, e eu quero assim já começar lendo esse texto extremamente interessante, que fala bem assim, Mateus capítulo 14, no versículo 23 em diante, diz assim: E mandado a multidão embora, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. Ele quem? Jesus. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, vamos lá. Tá na metade do caminho, estão sozinhos e começa a soprar um vento. Nada diferente do que a gente tem visto hoje, né? A situação que nós estamos vivendo, a situação do mundo, um sistema caótico, um sistema problemático, e que eu vejo, se nós não tivermos uma resposta urgente aí da parte do Senhor, enviando para nós um recurso, uma vacina, isso é só o começo. É como diz Jesus lá, esse é o princípio das dores, é só o começo. Então nós temos que clamar mesmo. Tenho incentivado a igreja a estar orando, a estar clamando, mesmo a gente não podendo estar juntos no templo, a gente está incentivando a estar em casa. Hoje mesmo já fizemos nossas orações, já incentivei alguns líderes. Amanhã vamos estar às 9 horas falando sobre isso aqui, no culto. E à noite também nós vamos estar com o nosso culto online. Aí vamos estar com a equipe lá na igreja, do jeito que nos ordenaram. Vamos estar andando dentro da lei, tudo corretamente. Mas dentro desse caos que nós estamos vivendo, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, o que fazer, como fazer? O coração fica atribulado, fica com medo. Você vê que eles estão ali no meio do mar da Galileia, sozinhos naquela tempestade. Eu fui ao mar da Galileia e eu vi lá, realmente é gigantesco, e sozinhos. Mas a gente, na verdade, percebe, mais à frente lendo, que nós nunca estamos sozinhos. Parece que estamos sozinhos muitas vezes, mas o Senhor, o guarda de Israel, não dorme. E eu quero te dizer isso. Se você tem colocado a sua fé em Jesus, ele não dorme. Não dorme o guarda de Israel, que hoje quebre toda a cadeia de medo, toda a cadeia de pânico no seu coração.
porque você não tem crido num homem, você não tem crido num pastor, você tem crido num Deus Todo-Poderoso. Eu quero hoje te incentivar e te mostrar. Mas vai convidando aí, ó, quem você conhece, vai mandando um aviãozinho, vai convidando, que eu estou aqui no meio do mar ainda. Eu estou no meio do mar e eu vou terminar esse texto, vou terminar de ler, que aí a gente vai dissertar isso, nós vamos trabalhar profundamente esse tema hoje. Mas diz assim, olha... O barco, porém, estava lá no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. São situações aqui que representam situações contrárias. Nós estamos hoje vivendo uma situação contrária, não é a nosso favor, né? Nós estamos aqui nadando contra a correnteza, tá? Então, políticos, né? Governadores, prefeitos, presidentes, estão todos, às vezes, meio que sem saber exatamente o que fazer, tomando decisões às vezes até meio drásticas, porque é desesperador, são situações contrárias. Mas o que fazer quando a situação é contrária? Não difere muito desse texto. Jesus usa algumas coisas para ensinar outras coisas. Jesus usa algumas situações para nos mostrar em diversas situações. Então, o que eu entendo, o que eu interpreto nesse texto? Olha só. E quando os discípulos, estou no verso 26 do capítulo 14 do livro de Mateus. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se. Uau, meu Deus do céu! Dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Quantas pessoas você conhece que estão extremamente perturbadas agora? Quem sabe, talvez até você mesmo não está perturbado com essa situação. E você vê que eles já estavam numa situação difícil. Dizem por aí, né, que quando vem um problema não vem sozinho, vem com um monte atrás. Não sei se você concorda aí. Inclusive você que está aí assistindo agora, quiser, né, acenar, quiser mandar um ok, um oi, fazer alguma pergunta, né, vamos interagindo aí. Estou aqui para a gente poder interagir. Isso é uma live, então funciona dessa forma. Eu vou lendo aí, se você quiser escrever alguma coisa, perguntar alguma coisa. Mas ali então, eles já estavam numa situação, aí chega outra situação. E essa outra situação foi o que eles fizeram, que fez eles perturbar mais ainda. E eu quero dizer que a situação de hoje, ela já perturba. Mas se ela não for resolvida, ela vai perturbar muito mais ainda. Porém, não quero espalhar pânico, porque o tema hoje é tirar o pânico. Mas eu quero mostrar que existe uma solução. Existe uma forma, existe uma maneira. Eu quero crer que você vai entender o que eu vou falar até o final desse vídeo. Preste atenção. Mas imediatamente Jesus falou com eles. O que acalma a gente? O que tira os medos da gente? É a voz do Senhor. É a voz de Deus. O problema é que nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus. E hoje eu tenho ali, várias vozes de Deus para nós, várias palavras que eu separei aqui hoje para trazer para você, coisas tremendas. Mas diz assim, olha, imediatamente Jesus diz para eles, tende bom ânimo. Meu Deus, já pensou o Senhor hoje falando para nós, Brasil, tenha bom ânimo. Eu estou vendo a tempestade, eu estou vendo que o vento é contrário, eu estou vendo que as coisas estão difíceis, mas tenha bom ânimo. E eu quero dizer que é isso que o Senhor está nos dizendo, que é isso que o Senhor está nos falando, tenha bom ânimo. Quando eles olham ali, no meio daquela tempestade, vindo alguém, sabe a coisa que eles pensam? Eles pensam o seguinte... Um fantasma. Quando a gente está debaixo de um terror, quando a gente está debaixo de uma pressão, quando a gente está debaixo de um pânico, a gente não consegue ver soluções. Nós só vimos mais problemas. Nós só olhamos e não conseguimos observar soluções. E aí Jesus, então, para aquele pânico. Eu creio que Deus quer parar o nosso pânico. É como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que fez os céus, aquele que fez a terra, também ele tem o controle do vírus. Ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o controle do pânico, ele tem o controle de tudo. Então, o que Jesus diz assim, olha, tenha bom ânimo, ou seja, coragem. Tem hora, irmãos, que nós só vamos vencer o medo com coragem. A pessoa corajosa não quer dizer que ela não tem medo, não. A pessoa corajosa quer dizer que ela enfrentou o medo dela. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, espírito de amor,
amor para com o próximo, amor para com as pessoas, amor... Eu estou muito preocupado, mas eu não estou preocupado só com o coronavírus, não. Algumas pessoas não me entendem, mas é porque eu estou vendo uma coisa a longo prazo. E eu estou preocupado com os pobres que daqui a pouco vão passar fome, dificuldade, com o sistema caótico que vai ficar a saúde, com o sistema psicológico e o sistema emocional. Eu estou preocupado com essas coisas também, não só a curto prazo. Algumas medidas têm que ser tomadas, é lógico, radicais, em alguns casos. Mas eu estou preocupado com o que vai sendo gerado depois do pânico, que gera mais pânico, que vira uma síndrome e que não consegue mais descontrolar. Somente Deus, somente a voz de Deus. Então a coragem é para enfrentar esse medo, tomar as atitudes corretas e ir para frente confiando que aquele que te chamou, ele vai te sustentar. Porque senão não tem sentido a gente crer nesse Deus. Senão não tem sentido. Então, eu tenho uns textos aqui, quer ver? Olha só que coisa interessante. Que o salmista diz no Salmo 55, no versículo 4 e 5. Se você lê esse salmo só nesses versículos aqui, você fica meio apavorado, mas vamos lá. Ele diz assim: o meu coração está acelerado. Quantas pessoas hoje não estão com o coração acelerado? Não estão como esses discípulos no meio do mar, não estão como esses discípulos vendo fantasmas, não estão como esses discípulos não ouvindo a voz, não estão como esses discípulos vendo coisas além daquilo que já existe. E ele diz assim: olha, meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Talvez você esteja nesse quadro, ou talvez você conheça alguém que está nesse quadro. Mas eu quero te dar um versículo para quebrar esses que eu cantei agora para você, que está no salmo seguinte. No versículo 3 do Salmo 56, versículo 3, ouça só. E se você conhece alguém aí, pega esse aviãozinho, vai mandando aí, vai chamando as pessoas. Olha só, esse texto que ele diz: mas eu, você pode até repetir comigo aí, ó. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ele não está dizendo para você não ter medo. Ele não está dizendo, olha só, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Que coisa tremenda. O medo, ele vai vir. A nossa mente vai criar fantasmas. Nós não sabemos o futuro, não sabemos o que está acontecendo, não temos noção de nada, somos como um grãozinho de areia nesse planeta, e olhe lá. Mas o medo, quando vier, o que acontece? Quando ele vier, eu confiarei em ti. Eu confiarei em ti. Então você tem que dizer para a sua alma, você tem que dizer para a sua mente, você tem que dizer para os pavores que vêm, para as vozes que você ouve e dizer assim: eu confiarei nele, eu confiarei no Senhor, eu confiarei naquele que um dia eu estava perdido e ele me chamou e me salvou e me redimiu, e ele tem um projeto para a minha vida, e eu sei que eu não morrerei enquanto os projetos de Deus não se cumprirem na minha vida, porque nenhum fio cai da minha cabeça, se Deus não permitir, diz a palavra do Senhor. Ele diz que quem pode acrescentar a sua estatura um côvado? Aqueles que confiam no Senhor guardarão a sua alma, porque hoje o diabo quer assaltar você. A palavra do Senhor que eu li ali diz assim: olha, os pavores da morte me assaltam. Quem é que gosta de assaltar? Jesus diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele não assalta só o seu dinheiro, ele não assalta só a sua economia, ele não assalta só as suas finanças, ele quer assaltar a sua alma do amor, assaltar a sua alma da fé, assaltar a sua alma da coragem, assaltar a sua alma da benevolência, da bondade. Ele quer assaltar a sua alma. Mas você não pode deixar, porque o Senhor Jesus promete vida e vida em abundância. Isso não é vida em abundância? Esse pavor, esse medo, esse tremor, esse temor, esse desespero, esse derreter o coração, não é. Nós temos que confiar no Senhor. Volte a tua alma para o Senhor. Volte a tua alma para o Salmo 56, versículo 3, que ele diz para você: mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei no Senhor. É isso que nós temos que dizer para a nossa alma, porque senão nós seremos assaltados. E é dessa forma que a gente vence o pânico. O que Jesus viu? Jesus viu que aquela tempestade, aquelas ondas estavam já trazendo pânico. Ele vem chegando, os discípulos ainda confundem. Então Jesus logo lança uma voz. E o que vai calar o nosso pânico? O que vai calar o assalto de Satanás? É uma voz. Quando nós ouvirmos a voz do Senhor, cada palavra de Deus
não voltará vazia, diz o Senhor em Isaías 55. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Para quê? Para momentos como esse. Nesses momentos, por isso que eu sou totalmente contra aos cristãos, nessa hora, divulgarem o medo, o pavor, o pânico, tentando até mesmo ajudar em alguns casos, mas pode deixar que já tem a Rede Globo para isso, para informar, já tem os canais da prefeitura, do governo, dos jornais e tudo mais. Você tem que lançar versículos bíblicos, você tem que mostrar a palavra do Senhor, você tem que ser uma voz nesse tempo, você tem que ser a voz de Jesus, e a voz de Jesus é, bem assim, tem de bom ânimo. Não tem mais. Essa é a voz que você tem que lançar. Isso é o que você tem que dizer. Você tem que tirar o temor, o terror. Ok? Você tem que dizer. Eu digo a verdade. Igual hoje eu ouvi assim uma publicação de um amigo que eu acho que ele está até assistindo aí. Você tem que ser o sal, mas você não tem que ser sal grosso. Tem muita gente que é sal grosso. Nós temos que ser o sal. O sal. Não aquele sal dentro do saleiro, mas aquele sal que sai do saleiro, aquele sal que salga, aquele sal que tempera. As nossas palavras têm que ser temperadas e nós temos que trazer. Esse é o tempo de a luz brilhar e mostrar no meio das trevas que tem um Deus, que tem um Senhor. Porque hoje parou a nação, hoje parou o mundo, hoje parou todo o planeta e está todo mundo tendo que olhar para um lugar. E sabe para onde as pessoas têm que olhar e aonde elas estão olhando? Aonde as janelas estão cantando, estão olhando para o céu e esperando de Deus, porque um pequeno vírus, uma coisa insignificante, parou um planeta, parou o homem para mostrar para mim, para você, para mostrar para nós que nós não somos nada. Eu não sou nada, você não é nada, ninguém é nada. Todos nós dependemos do Senhor, todos nós dependemos de Deus, e se Ele não der o aval, e se Ele não estender o cetro de justiça, nós estamos fulminados. Mas eu creio num Deus, e eu creio numa igreja que está orando, e não a minha, eu estou falando da igreja no planeta inteiro. Eu creio nos irmãos que estão clamando, eu creio que o povo está se humilhando, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. O meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vem cura para mim, vem cura para você, vem cura para nós. E essa cura ela começa com uma voz que tira o pânico. Uma voz que tira os fantasmas da alma, porque as pessoas nesse momento, os discípulos de Jesus, que estavam com uma ordem do Senhor, com uma promessa do Senhor, vão para o meio do lago porque eles não foram por vontade própria, eles foram por vontade do Senhor. Você não está onde você está, você não foi chamado por qualquer pessoa, você está cumprindo o papel de Deus. Então sabe de uma coisa, aquele que te mandou, aquele que te ordenou, aquele que te designou, aquele que te orientou na boa, perfeita e agradável vontade, ele vai sustentar todo o mandato dele na sua vida. Pode ter certeza. Ele vai sustentar a sua carreira, ele vai sustentar a tua peregrinação, ele vai sustentar quem você é, ele vai sustentar todas as coisas, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus Todo-Poderoso e ele diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É a palavra do Senhor. Então tira o temor do seu coração. Tira o temor. E Jesus ele quis tirar o temor do coração e diz assim, não temas. E eu quero te dizer hoje, não temas. E eu quero que você diga para 5 pessoas que você conhece, você vai mandar um texto dizendo assim, não temas, o Senhor, o nosso Deus é conosco. E eu vou te dar alguns versículos para isso. Quer ver? Talvez alguns textos que você não está percebendo na Bíblia, porque a gente usa os textos muito comuns nessa hora. Mas eu quero te mostrar, no Salmo 34, versículo 4, que eu já anotei ali no meu computador, está assim, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Vou falar novamente. Busquei o Senhor. Primeira coisa é buscar. E a segunda coisa é a parte de Deus. E Ele me respondeu. Você vai buscar o Senhor, nós vamos buscar o Senhor. A nação vai buscar o Senhor. Nós vamos nos arrepender do que eles fizeram no carnaval. Nós vamos nos arrepender dos juízos de Deus. Nós vamos nos arrepender do comunismo. Nós vamos nos arrepender das maldades. Nós vamos nos arrepender dos abortos. Porque a China é um país que mais abortou. Que mais fez abortos. Nós vamos nos arrepender da maldade, dos crimes. Nós vamos nos arrepender da idolatria. Nós vamos nos arrepender porque Deus fala assim, eu sou o único Deus, eu não aceito idolatria.
E nós vimos que grande morte aconteceu em lugares onde a idolatria é o centro. Nós vamos nos arrepender e nós vamos pedir a Deus. O nosso país tem sido conhecido como o país do carnaval, o país da sensualidade. Não, é o país em que o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós vamos nos arrepender, nós vamos nos humilhar, nós vamos buscar o Senhor e Ele vai nos responder. Ele vai nos responder. Se você tem alguém para convidar, pega o aviãozinho aí e manda para essas pessoas, chama para cá, porque olha a segunda parte desse versículo, diz assim: e livrou-me de todos os meus temores. Duas coisas nesse texto fundamentais. A primeira coisa é que o temor vai acabar, o pânico vai acabar, o desespero vai acabar, todos esses assaltos da alma vão acabar. Mas a outra coisa interessante é que não sou eu que vou acabar com eles, que não é você que vai acabar com eles, que não é um presidente que vai acabar com eles, que não é... Não, quem vai acabar com tudo isso na minha vida e na sua vida chama-se um nome: Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Grandioso, Ele é o Altíssimo, Ele tem todo o poder, todo joelho se dobrará ao nome dEle. Não tem praga nenhuma nessa terra que fica de pé diante dEle, não tem espírito, não tem potestade, não tem dominador, não tem nada, porque é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, não tem um nome como Ele, e nós vamos clamar o nome de Jesus, e vamos aplicar o sangue de Jesus na nossa casa, e vamos tirar o espírito do terror, o espírito do temor, e vamos buscar o Senhor, e a resposta vai vir. Nesse texto que eu estava lendo no início, diz assim, olha, mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. O que Jesus está dizendo? Tenha bom ânimo, sou eu. Sou eu que você invocou como Deus, que estou sobre a sua vida, que eu vou tirar todo o medo, todo o pavor da sua alma. E Pedro respondeu e disse-lhe, Senhor, se és tu, olha a dúvida no coração. E você pode, talvez, Jesus permitiu Pedro questionar, então questiona o Senhor hoje, fala, Senhor, o Senhor está comigo mesmo? O Senhor está comigo mesmo? Eu creio que o Senhor está, mas é o Senhor mesmo, é o Senhor que está permitindo, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está... Então, ele respondeu, se é o Senhor mesmo, e fez uma prova, manda-me eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse assim, ué, então vem. Por que Pedro fala isso? Porque lá no começo, no chamado ministério de Pedro, Jesus deu uma palavra e Pedro ouviu a palavra, lança a tua rede à direita, e o milagre aconteceu. Então Pedro, ele sabia que ele podia se guiar pela voz do Senhor. Ele não estava reconhecendo fisicamente, ele não estava vendo fisicamente. Talvez você está tentando buscar um Deus que você reconheça fisicamente. Eu quero te dizer, o seu Deus é invisível, o seu Deus é espiritual. Você precisa ouvir a voz dele, porque a voz, por mais que você não veja Deus, porque Deus não está atrás de um pedaço de pau, Deus não está atrás de um pedaço de barro, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem espírito e em verdade. Então eu quero te dizer, talvez você não veja, mas você pode ouvir. Eu tenho certeza que você tem ouvido a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você, porque o Espírito Santo está derramado sobre toda essa terra, conforme a profecia de Joel, e Ele tem falado, Ele tem ido atrás de você, porque Ele te ama, o Senhor te ama. E se você está me ouvindo, você fala, eu não tenho toda essa fé, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor já está te acompanhando, já está indo atrás de você, e essa voz que você ouve lá no fundo é a voz do seu Senhor dizendo, vai ficar tudo bem. Eu vou te dizer de novo, você vai conseguir entender que a minha voz pode ser a voz de Deus hoje no seu coração. Vai ficar tudo bem. Aqueles que têm fé, e como eu digo isso? Por que eu digo isso? Pela minha palavra? Não, eu estou lendo a palavra do Senhor enquanto eu falo com você. Está ali atrás deste celular, a palavra está ali, ó, são 8 versículos que eu tenho ali para me garantir no que eu estou falando com você. Quer ver um? Por isso não tema. Está em Isaías capítulo 41, versículo 10, é para você. Por isso não tema, pois eu estou com você. Olha só. O Senhor que está dizendo, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Uau! Recebe aí, meu irmão, recebe aí, alguém recebe aí? Recebe aí, diga amém, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo porque ele diz, eu te segurarei com a minha mão direita, e a Bíblia diz assim, que nenhum justo ficará caído. Nenhum justo é aquele que... O justo não é aquele que tem justiça própria, não é aquele que confia nas suas boas obras, não é aquele que confia que não tem pecado. O justo é aquele que se justifica no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Se você se justifica, então você é justo pelo Senhor, porque não é você que se faz justo, mas é o Senhor que te faz justo. E ele diz que o justo, mesmo que cair, não vai ficar prostrado, ele vai se levantar, porque o Senhor vai te estender a mão. Amém, querido? Então, olha só esse texto da palavra do Senhor. Vou ter que virar um pouquinho aqui só para te falar, para eu ler ali. Olha, mas é mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte,
não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Esse você conhece, né? Salmo 23. Tu estás comigo, mesmo que eu andar no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Talvez nós estamos vivendo o grande vale da sombra da morte que esse planeta tem vivido. O grande vale da sombra da morte, mas eu quero dizer que a palavra do Senhor continua a mesma e ela não volta vazia e ela diz: não tema nenhum perigo, porque eu estarei contigo. Eu estou com você, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te pego com a minha destra fiel, com a minha destra direita. E aí, continuando para a gente encerrar essa live,